Vou apresentar a atividade e você vai falar de software livre. Mas sente, pode sentar. Tá valendo aí? Tá, tô falando. Conversa. Bom, então, muito obrigado a presença de todos aí. Hoje, mais um dia de atividades programadas do Ponto de Cultura Manifesta. Aprovado aí esse ano na Lei Paulo Gustavo. E a atividade que a gente vai fazer hoje é a segunda atividade da parte de autonomia do Ponto de Cultura lidar aí com as estruturas, com o fazer cultural aí, né? Que a gente identifica que no nosso fazer cultural tem algumas coisas que a gente tem que dominar, tem que saber fazer, e a parte do digital aí é uma cada vez mais importante aí de estar no nosso domínio, né? Hoje temos a honra de contar com o Rafael Banta aí. Como é que eu falo? Tech Sinistro, Tech Sinistro aí, os monstrão, Cisadmin, maior referência aí na caminhada do ponto do cultura digital aí que a gente tem aqui em São Carlos. É um prazer imenso revê-lo aí depois de 10 anos presencialmente. Não, você não, você faz um ano, né? Faz uns 5. Antes da pandemia, 5 anos. Foi. Acho que foi, tem sido. Isso. Bom, feliz de estar. Essa pauta tá bombando de novo aí entre nós. A gente tá querendo falar sobre isso, já é, pra mim, uma grande satisfação. Com você, Matulino. Segue. Passa a bola. Pô, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui no nosso São Carlos com vocês. Eu estou retomando as atividades também de oficinas e pegar a mochila e voltar para a estrada. O molecão já está com 13 anos, já sozinho em casa. E falar de software livre é legal, assim, porque faz parte de uma coisa que eu fiz bastante tempo, né? Então, e é uma coisa que eu uso até hoje, e poder compartilhar assim, as pesquisas, né? O uso diário, né? Essa parte. E o legal, assim, acho que para começar falando de software livre, é pensar no software, o uso dele, pensar na questão da liberdade, né? É livre não porque é gratuito, porque é de graça, mas por ser livre, né? Pela questão da liberdade. Isso acaba dialogando com outras coisas que já fazemos no dia a dia, né? Seja no campo dos sonhos, da utopia, seja na pesquisa, no fazer ali, né? Na cultura popular também, né? Então, é mais uma pecinha que a gente pode encaixar em outras coisas que a gente já mexe, né? Já usamos computador, então, é possível usar o software livre nele? Então, é para dialogar com outros valores, com outras ideias, né? E essa parte de software livre também, de ser uma coisa, uma coxa de retalho, né? E cada pessoa, com seu conhecimento, vai e ajuda a fazer essa coxa, né? Tem a pessoa que usa, tem a pessoa que ajuda a traduzir, tem a pessoa que ajuda a falar que tem um problema, tem a pessoa que escreve o código mesmo para desenvolver o software, mas é todo um ecossistema feito de forma coletiva e colaborativa, né? Então também é uma outra coisa que dialoga com os fazeres na cultura popular, né? Essas vivências, essas formas de repassar o conhecimento, né? De alguém ficar ali guardião um tempo e ficar repassando. Software livre, tem software que tem mais de 30 anos, né? Você imagina quem é que está por trás, né? Então, por exemplo, vou fazer um cartaz, vamos usar o GIMP, que é um software livre para tratamento de imagem. É praticamente 2 pessoas que cuidam disso, sabe? Imagina, 2 pessoas. Um software que é usado por bastante gente, não chega a competir com um proprietário, como o Photoshop, mas ele é utilizado, né? Você pega um outro software, por exemplo, o Krita, que pode fazer, sei lá, ilustrações para uma animação, pode fazer uma capa. Ele é um software livre e tem um time gigante por trás.
Aí a diferença qual é? Ele tem uso, dá para usar ele no Windows, no Linux, no Mac, tem uma galera que usa profissionalmente, tem muita gente que usa. Então, essa galera doa dinheiro. Porque, se eu fosse pagar um Photoshop, eu pagaria tanto. Como eu gosto muito do Krita, eu vou doar um valor. E é muito dinheiro. Aí, por exemplo, tem o OBS Studio, que é para fazer transmissão. Né? Quem está transmite um evento, uma palestra, ele também recebe muito dinheiro. Porque tem muita gente com pessoas que usam no dia a dia e que doa pequenos valores. Você tem o Blender, por exemplo, que faz animação, que faz uma porra de correção de vídeo, jogo e tal. Ele, por exemplo, era um software proprietário que os usuários juntaram dinheiro e compraram o software e deixaram e transformaram em código aberto. Hoje tem um prédio gigante na Alemanha da Fundação Blender. Né? Então tem esses arranjos. Tem uma ideia, a Globo é a empresa brasileira que mais desenvolve software livre de relevância mundial. Software livre feito aqui que pessoas em outros lugares do mundo usam. Né? Então, por exemplo, se vocês forem assistir um vídeo no G1, no Globo, aquele tocador é livre. A Globo desenvolveu e deixa livre. Né? E ela tem um monte de software que ela usa e deixa livre. Então, as empresas também desenvolvem, devolvem para a comunidade, governo. E os movimentos sociais também, o terceiro setor também tem suas contribuições. Né? Ainda que seja só utilizar, porque no final do dia o que todo projeto quer que aconteça é que seja utilizado o software. Né? Então, eu não sei traduzir, eu não sei escrever na linguagem de programação do software, tudo bem, mas se você usar, ajudar a divulgar, já é uma parte da comunidade. Né? E o software livre dá para fazer tudo, dá para desde escrever um texto, uma planilha, editar vídeo, dá para fazer tudo em software livre. Né? Jogo, tem alguns jogos mais complexos que não dá. Né? Aí tem que rodar em Windows mesmo e não dá para emular. Mas são poucas coisas que ainda não é possível, mas está mudando. Hoje, por exemplo, tem um tipo de videogame, um console, tipo Nintendo. Assim, o Wii? É tipo o Wii, o Switch. Tem uma empresa agora que chama Steam, que está fazendo um. E ele roda todo em Linux. Olha só. Então essa barreira do jogo a gente está quase chegando. Essa indústria é meio gigante, esse Steam. Porra! Gigante. A Steam é uma plataforma grande. E eles fizeram esse console e, por exemplo, eles venderam, eu acho que 2 ou 3 milhões. É pouco em relação ao mundo, mas é muito em relação ao que não tinha antes, que não era nada de hardware. Né? Que assim, é um monopólio praticamente. Monopólio não. Duas empresas. Né? Duas empresas. E aí chega uma nova que vendeu 3 milhões, cobriu toda a operação dela. Todo o que ela investiu e mostrou algo viável. Então, por exemplo, agora a Tectoy vai lançar aqui no Brasil. Então, um monte de outras empresas vão lançar. Como a Steam conseguiu vender 3 milhões, 3 milhões é muito dinheiro, 3 milhões de dispositivo. Uhum. Então, justificou uma operação e ela falou, deu certo, se a gente continuar. E usando o software livre como base. Então, até o jogo, que é meio que a última barreira, que não funciona tão bem no software livre, está sendo superado. Né? E tem uma outra coisa também de comunidade. Se vocês quiserem, por exemplo, tem um amigo, o Farid, vocês conhecem o Farid, ele usa muito o Kdenlive para editar vídeo. E hoje ele está participando bem ativamente na comunidade do Kdenlive. Então, se vocês quiserem participar, trocar informações, ou dar sugestões, também pode ser um hobby. Né? Eu uma vez fui mexer queria fazer umas fotos com transição, as transições assim de uma foto. E aí achei um software livre bem legal para fazer isso, só que não tinha em português. Aí eu fui lá e traduzi, mandei o arquivo pro projeto, eles aceitaram e aí tem uma versão em português. Então, tipo, eu nem sei falar inglês, né? Joguei lá no Google, na opção de tradução, umas palavras eu já sabia, e aí já veio uma outra pessoa melhorou, e já tem uma terceira pessoa que está melhorando. Sabe?
Então a primeira versão foi eu que fiz e tem meu nome lá no software. Né? Porque outra coisa legal do software livre é que garante esses direitos morais, né? De quem ajudou nessa coxa de retalho, né? Ah, foi fulano que colocou, foi fulano, tá claro, com a história toda do software, né? Então é uma coisa... Bem, o princípio seria isso, falar um pouco de software livre. Não sei se vocês têm alguma dúvida, vocês já usam. Acho que isso é uma boa coisa da gente rodar, assim, né? Saber quem, experiência de cada um, talvez, né? Sim, legal. Eu mesmo, posso começar o que eu falei, não sujeito. A minha é um pouco... Tá filmando, se quiser dar uma pausa aqui no só, porque a gente não garante, né? A minha começou em 2010 com um PCzinho velho que eu ganhei da minha irmã, um notebookinho velho, instalei um Ubuntu lá. E foi um pouquinho depois a gente fez aqui as atividades do Ponto de Cultura, né? Acho que quando a gente fez as atividades do Ponto de Cultura eu entrei um pouco mais, assim. Aí desde então tenho usado, desde 2010, assim, eu já não uso mais o Windows. Todo computador que eu compro eu já explodo o Windows logo de cara e já instalo o Linux e é isso, assim, né? Aprendi muito aqui a usar algumas ferramentas. Não tem aquele conteúdo de domínio, né? Mas o GIMP, a gente fez muita oficina de GIMP. Kdenlive foi o que eu mais editei coisa do Rochedo nos últimos 10 anos. Na verdade, tudo do Rochedo que foi editado em Kdenlive a partir das oficinas que a gente fez aqui, né? No Ponto de Cultura, né? As instalações, é isso, naquela instalada que a gente fez há 10 anos atrás, fez o que eu, pelo menos em casa, conseguisse ficar um pouco mais autônomo para instalar. Perder um pouco daquele medo, né, de instalou, deu errado e agora, né? Explode, começa de novo, né? Foda-se, tipo, faz de novo, desde que você tenha um backup das suas coisas, né? Aprender também um pouco esse lado aí de ter autonomia para poder se aprofundar até onde você quiser, né? Fui até uma parte, assim, né? Na parte eu acho que mudou muito também, acho desde aquela época para cá. As instalações até elas chegam mais prontas hoje em dia, eu sinto, assim, é mais fácil você conseguir acessar coisas. Na época era uma coisa, tem que acessar o Banco do Brasil, a gente tava conversando assim, tem que instalar a máquina Java e não sei o que tem. Hoje em dia eu acho que a galera mesmo das distribuições estão conseguindo também deixar um pouco até mais digerido, assim, mais palatável pra galera. Mas é isso, assim, gosto de usar. Não me aprofundo tanto nos softwares específicos, também não na programação, também terminal. Eu sou meio analfabeto funcional na programação. Eu vou lá e copio e colo e vamos embora e leio, mas não sei a lógica. Isso é um negócio que eu queria mais pra frente aprender, assim. Legal. Mexer na linha de comando. Aprender um pouco por que eu tô botando os negócios lá, né? Qual que é as lógicas das coisas, assim. Eu não entendo muito isso, não. Eu geralmente procuro no Google as perguntas, né? Acho os caminhos, a galera dá lá as fórmulas. Eu vou seguindo. E dá certo. Tem vezes que dá errado, né? Mas aí você explode e come de novo. Ou desiste. Mas é isso. Mas cada vez menos tá chegando nesse né? ponto, né? Cada vez mais raro você não conseguir. Assim, faz sentido isso. E é legal o poder da comunidade nesse sentido também, né? Uma pessoa teve um problema, ela resolveu e ela publicou em algum lugar na internet. E aí a gente, com alguma palavra-chave específica, sei lá, a mensagem de erro, eu pego essa mensagem que apareceu ali para mim, jogo em algum buscador e há uma grande chance de alguém já ter passado por esse erro e ter uma sorte de ela ter resolvido e ter colocado a resposta. Né? É uma coisa assim que hoje o software proprietário não tinha tanto e acabou também criando comunidades de ajuda mútua, né? Mas é uma coisa que sempre foi nativo em software livre, né? Então, legal. Próximo. Não, vou fazer a roda aqui. Eu sou analfabeto, né? Na tecnologia, né? No Linux, né? As outras coisas ali, 70 anos de história. Não domino muito não a tecnologia, né? Tanto é que eu comprei esse aqui e ficou lá. Inclusive ele estava em cima da impressora, né? Meu gatinho foi lá, empurrou ele caiu no chão. Mas está funcionando. Está funcionando. Mas agora eu queria
eu comecei a escrever a história das minhas caminhadas, né? Da minha trajetória. E queria ter um software assim que eu pudesse terminar ele, né? Que são muita coisa. Legal. São 65 anos, né? Que eu tenho que colocar dentro de um livro. Ó, uma sugestão, aproveitar na época de inteligência artificial, usar e abusar. Você pode gravar áudio da sua história, para não ter que escrever, né? Porque às vezes falando é mais fácil, né? Quando a galera no WhatsApp diz, vou mandar um áudio que é melhor, né? Melhor para quem, colega? Mas é melhor, né? Você mandou... E de repente tem software que você coloca, você grava, ele transcreve tudo que você falou, né? E inclusive pode usar outros que pode ajudar desde correção a dar sugestões do que pode melhorar, por exemplo. Então, só essa parte de poder gravar e transcrever já ajuda bastante a acelerar o livro. E às vezes você escuta, né? E percebe, nossa, esqueci de falar uma coisa. Você já grava um outro só para complementar e depois ajuda para não perder o fio da meada. Mas legal, então daqui a pouco vamos instalar no seu computador Linux. Maravilha. Porque restou. Fazer uma cópia dos dados, né? Normalmente, quando a gente tem a opção de deixar os dois sistemas, o Windows e o Linux, para a pessoa ir transitando, né? O Java do banco não funcionou e no Windows já está pronto, vai nesse mesmo e para as outras coisas faz no Linux, né? Quando é esse caso de manter os dois sistemas, a gente passa um desfragmentador de disco, né? Porque quando a gente vai guardando informações, vocês sabem o que é desfragmentador? Eu fui ouvir, mas também sei, né? Que é o seguinte, pensa uma folha, um caderno, né? Que você sai escrevendo nele, só que tem umas coisas que, vamos falar no disco mesmo, então você colocou foto, colocou vídeo, colocou texto, gravou tudo no disco. E depois você apagou algumas coisas. Então ele vai colocando na ordem que você vai colocando coisas no computador. Só que quando você apaga, fica um buraco ali. E ele vai preenchendo nessa ordem. Então, se a gente formatar o computador, pegar uma metade do disco e falar essa metade do disco vai ser para Linux e essa metade para Windows, corre o risco da gente apagar arquivos que são do Windows. Então, quando a gente passa um desfragmentador, ele vai pegar os dados tudo e juntar em algum canto, num canto só. Para falar, agora todos estão em uma parte. E não está espalhado no disco, né? E tem vezes que a gente passa, né, em uso mais Windows, mas passa o desfragmentador porque ele melhora o desempenho do disco. Porque se ele está lendo numa parte, aí você toca que é um vídeo, está lá no fim, e depois isso mexe no tempo de vida do disco, do HD. O HD vai trabalhar mais. Se vocês verem, pode pegar umas imagens ali do HD. HD agora já mudou, tem outras tecnologias, SSD, NVMe, mas o HD mesmo, ele é igual um disco. Fica uma agulha lendo. Então, dependendo de onde está a informação, ela vai ter que ir mais vezes lá. E isso reduz o tempo de vida do HD. É então, tipo um videozão. Vinilzão, é como se fosse um disco de vinil. Só que aí você coloca um pedaço na faixa, depois joga para o final e fica mudando. Está mudando a agulha de lugar para poder ler o mesmo arquivo. Inclusive, por exemplo, quando desliga errado o computador ou ele caiu a energia, ele vai danificando. Né? Então, se ele caiu no chão, porque é um disco mesmo. Esses novos agora já é uma outra tecnologia. Né? Mas aí a gente sempre passa o desfragmentador para poder garantir que não vai danificar algo do Windows. Né? Para poder garantir que os dois vai funcionar os dois sistemas. Se não vamos usar, não vai manter o Windows, não precisa passar o desfragmentador. Beleza? Manu? Fragmentiza aí, ó.
Ai, eu não gosto de ficar sentada no computador, trabalhando nesse mundo digital. Não me sinto bem. Assim. Gosto de mexer na terra, nas plantas e música, dançar, coisas muito mais corporais. Legal. Mas é inevitável na nossa trajetória, né? De trabalho e até de relações com pessoas queridas que vão para longe. Então, o computador ele veio para ficar e a gente vai aprendendo a lidar com isso, assim, né? E eu tive uma oportunidade de trabalhar lá, de aprender no Ponto de Cultura, né? Quando teve lá em 2012, que foi quando a gente começou a tomar contato com essa coisa da cultura digital livre, né? Bastante influenciada pela presença do Chico aí na nossa caminhada, né? E daí todos os computadores lá em casa migraram para todos, como se antigamente não tinha vários, mas com pandemia acabou que cada um teve um. Então tem um que tá com a Lara, que é do Rochedo, porque tinha que fazer. Então assim, todos foram migrados aí pro Linux. Mas tem várias versões. E aí já vai ficando muito diverso, assim, para o meu entendimento, o que um faz, o que outro faz, assim, meu desejo é ligar e ele tá... Quero imprimir. Né? Então, quando começa a dar errado, aí não sei, aí trava ou fica ali horas girando, assim, me causam um mal-estar. Sou daquelas que eu não grito, eu choro. Vou para minhas plantas que é mais divertido. Eu nem queria mexer desisto com pra você fazer outra mesmo. coisa. Mas, às vezes a gente tem um trabalho para fazer. Então, em pandemia, por exemplo, eu fiquei trabalhando por vídeo, né? E tinha uma experiência ali de aprender a mexer no Kdenlive. Então, trabalhei com edição dos meus próprios vídeos para chegar para as alunas que estavam longe. Então, fiz isso. Aí teve o projeto do Rochedo, que tinha que colocar a trajetória. Trajetória, são tantas coisas, então fazer seleção de imagem, o que vem depois, aí que música que vai colocar. Então, tive um pouco essa experiência aí a partir dos vídeos do Kdenlive. E tô com uma máquina bem antiga, que inclusive eu tive que fechar ela para trazer, porque não rola mais ficar abrindo e fechando. Eu fechei e falei, então aqui deve dar certo na hora de abrir. Porque ela quebrou o cantinho ali Da dobra. da dobra e trouxe ela aí. Legal. Mas eu não tenho usado tanto e acabo vindo aqui no Rochedo. Ou quando eu fui usar lá em casa não funcionava direito para fazer os trabalhos do Rochedo, então é um pouco isso, assim. Eu prefiro que esteja tudo pleno na hora de usar, de estar ligando, porque eu não vou saber, não tenho essa alfabetização do digital, de como as coisas funcionam. Na hora que fala para mim que é tudo 1 e 0, como assim? Não consigo, não me cabe assim, esse entendimento, né? E é isso, mas por outro lado eu tenho pessoas ao redor que estão sempre facilitando essa inserção, qualquer coisa a gente chama de apoio aos universitários, e tá tudo certo. Legal. Bem, isso é uma observação sobre isso, é que assim, tem vários tipos de Linux, né? Então aqui, a gente pode fazer essa experiência aqui, mas também podemos não fazer, né? De repente padronizar. Acho que de repente é uma continuação que não precisa ser igual, né? Por quê? Porque garante ter um padrão, né? Se for usar todo mundo mesmo Linux, vocês vão conseguir se apoiar com mais facilidade, né? Porque há um Fedora em relação ao Ubuntu tem diferenças, né? Dá para instalar os mesmos softwares? Super dá, né? Mas alguma outra coisa que às vezes não precisaria do Chico para ajudar, porque um ou outro já tem dentro da sua casa. Então, acho que para aumentar um pouquinho a produtividade e ficar menos tempo no computador, acho que se usar uma mesma distro vai ajudar. Aí vocês podem documentar, pode ser apoio mútuo, né? Por fim, era outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Por fim.
Eu queria só uma coisa que eu também esqueci de falar, que assim, apesar de trabalhar no Linux, conseguir fazer as coisas, eu trabalho num lugar que, apesar de ser uma instituição pública, todos os softwares são proprietários. Então, a Microsoft domina, então tem essa coisa também a nossa comunidade está ok, usando o livre, mas quando você vai conversar com outras pessoas, tem toda uma questão de formato de arquivo, né? Sim. Que às vezes perde a configuração, você ficou lá trabalhando numa apresentação de slide, e aí quando vai salvar no outro formato, você tem que... Porque você vai compartilhar o arquivo, ou você vai num lugar apresentar um trabalho, você tem que ter tudo na manga, assim, né? Então... tem essa tensão que te obriga estando nesse universo paralelo. Assim. Não, isso aí é uma outra coisa legal, porque assim, por exemplo, eu uso muito para digitar um texto ou mexer com uma planilha, eu mexo com o LibreOffice. Só que cada vez mais ele está atrasado. Então, por exemplo, tem um outro software livre, tão bom quanto, que faz a mesma coisa, que chama OnlyOffice. E ele consegue ter uma compatibilidade com o Word, o Excel, gigante, sabe? Então, de repente, eu não vou sair do Windows, do Linux, por exemplo, né? Mas eu quero ter produtividade, eu quero ficar menos tempo no computador. Então, eu não quero ficar brigando. Eu fui preencher uma planilha outro dia, de um projeto, que tinha um campo de selecionar estado. Não abriu no LibreOffice. Ou outro campo, aí eu vou lá, abro no OnlyOffice, bonitão, né? Então tem alternativas livres, novas, né? Porque o software livre seguiu sendo em desenvolvimento e apareceram outras coisas novas, que fazem a mesma coisa e às vezes melhor. Então, em relação a essa compatibilidade, de repente você vai falar, vamos usar o OnlyOffice, que vai resolver esse problema. Você já por padrão vai salvar em .doc, ou vai ter sempre um formato aberto, né, e um formato fechado. Tem que ter os dois arquivos. Os dois, mas garante essa interoperativa, sei lá, por fim, isso aí, vocês entendem? Poder mexer, inclusive pode instalar lá no computador que você mais usa no seu trabalho, você pode instalar ele, porque tem para Windows, né? Aí você pode ficar operando. Não sei se eu posso, não. Se Posso pode... diferenciar. Pode sim, livre. Você instala, depois você descobre. Nossa, mas é livre, mas é software livre. Mas uma coisa que eu acho que é legal falar, que assim, é parecido como um jardim, assim. Se você ficou 2 anos e meio sem dar aquela garibada, atualizada, pegar o software que agora está em desenvolvimento, seu jardim vai estar cheio de coisas, vai ter um trabalhão ali para poder chegar naquele lugar que você, quando você montou o jardim, entendeu? Então, quanto mais vai deixando, a máquina vai ficando desatualizada, vai ficando tudo difícil de imprimir um negócio na impressora, porque é isso. Isso acontece, não é só com software livre, entendeu? Se você tivesse um Windows, deixa 2 anos e meio parado, tenta ligar para você ver, ele nem liga. Então, é como um jardim mesmo, tem que ficar de tempos em tempos dando o tratinho. Aí aparece um bicho novo no jardim. Você tem que mudar a disposição ali, né, das plantas. Outro que morreu porque agora não quer mais sol. Não tem muito sol, ele não quer, ele quer menos. É isso, né? Assim como quando a gente mexe com o computador, com qualquer outra coisa, essa atualização. Né? Não vai dedicar a vida para ficar acompanhando tudo que é novo. Né? Mas diante de um desafio novo, de repente vê, poxa, será que tem uma opção melhor? Né? E aí legal ter um grupo que de repente uma pessoa já fala, não, poxa, vamos usar um outro, eu uso um outro software para converter. Né? Tem uma opção online, tem uma opção livre aqui. Ou como o Antônio falou, né, tem uma opção portável. Né? Às vezes tem um OnlyOffice que você pode deixar no seu pendrive. Aí você chega lá no trabalho, abre ele pelo pendrive. Ou deixa nos downloads. Essas são as formas de meio que dar uma expandida ali. Mas esses são desafios. Né? São desafios que tem mesmo. E hoje está muito mais fácil. Né? Eu estou cada vez com menos paciência para poder resolver as coisas. Eu não quero que o meu negócio simplesmente funcione. Né? Então acho que isso aí é legal para vocês, de repente aqui já pactuar coisas
para essa parte da autogestão mesmo, né? Pô, eu vou chegar e vou imprimir, eu sei que vou imprimir. Agora é uma nova pessoa ficar responsável por cartaz. De repente vocês têm um fluxo de documentação interna, né? Como imprime um cartaz, como edita um vídeo, como se de repente uma tarefa, alguém está com uma tarefa, está com um acumulado de tarefas, pode descentralizar porque tem uma documentação interna, os computadores têm um padrão, como vamos manter ali os dados do servidor. Como vai ser o nome do arquivo, como vai ser o nome da pasta. Né? Quando tiver que mandar, alguém tem que responder o e-mail aí, pô, sabe onde é que está o arquivo que tem que anexar? Né? Você nem mandar áudio no zap. Isso é o mais difícil. Mas a gente até que Então, tá. né, como eu falou, eu tô usando o Rochedo que eu peguei pra usar na pandemia, que teve que abrir as coisas da online, de tudo que teve, pra fazer trabalho de PDF. Ele tá no Linux já, só que ele tá desatualizado, com certeza, que eu uso Word bastante. Cada em live eu também usei pra fazer os vídeos das minhas bolsas de científico, que teve ano passado. Do Wash. E usei também, já usei uma vez o Excel para fazer uma família. Só que eu não sei muito, mas eu sei um pouco de código por causa da escola, do Java. Vai ser Ela um pouquinho de Java. Só um pouquinho. Mas é isso, tem que atualizar. Rojava. Trazer pra fazer. Mas tá lembrando uma outra coisa, que a gente meio que definindo o fluxo depois também, é mais fácil a gente copiar os dados que estão no computador, se tiver HD, pro HD, tourar tudo e depois jogar de novo. Né? Tanto para isso como os pessoais. Né? Vai ser mais rápido. Tem opções de garantir que aquela partição vai permanecer. Mas pode ter umas coisas chatas de versões, arquivo de versão do aplicativo. Por exemplo, o LibreOffice, sei lá. Tem umas coisas chatas se for manter o /home, por exemplo, que é onde ficam os dados pessoais, né? A partição que fica os dados pessoais. Então seria uma coisa, mas pode demorar também, dependendo da quantidade de arquivos, vai demorar para copiar. Fazer o backup, né? Então a gente, só para deixar isso. Tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa que a gente já usa bastante Linux, por exemplo, no nosso celular. Muita coisa que roda no celular, por exemplo, Android, é Linux. Né? Então tem coisas que, sei lá, seja um iPhone ou seja um Android, é Linux. Né? Hoje até a Microsoft usa Linux e certifica seus funcionários para usar Linux. Uma coisa que eu percebi no computador, que eu não sei se está desatualizado ou não, é que tem hora que a internet funciona, uma hora ele não funciona nem para conectar e tem que ligar um cabo para ele funcionar. Não sei se é desatualizado essas coisas. Pode ser problema na rede, pode ser problema na placa, né? Pode ser alguma confusão do software. Então tem que ir isolando o problema para ver onde que é. Tem várias opções. É uma coisa chata, né? Assistindo filme Tipo, lá. eu não sei se vai rodar aqui, se não for Infinitos. num rabo, se for usar na internet. E às vezes, por exemplo, no meu caso, eu tive que comprar um adaptador 5G para funcionar decente a internet no meu computador. Às vezes ele tinha uma instabilidade, mas era por conta da distância do meu computador com o aparelho. Né? Aí eu comprei um adaptador, uma extensão de internet, por exemplo, e não resolveu. Né? Aí eu fui testando e na real o que resolveu foi um adaptadorzinho de R$30. Eu tenho uma anteninha externa, né, de USB. O meu também é assim, eu descobri que era a antena Wi-Fi do meu PC que estava ruim. Ela não pega tão bem. Aí às vezes é mais fácil você comprar uma antena de USB. Eu tava em casa, dava em meia hora de internet, parava e aparecia, eu nem conseguia conectar. Deve ser isso, pode ser Eu isso. sei. Não entra mais. Vai jogar um jogo. Não entra mais. Você tem que colocar um cabo pra poder funcionar.
Foi a mãe que não inventou lá. Acabou a internet, acabou. Não fui eu que desliguei. Às vezes a gente fazia isso. Isso é legal também, até para desenhar um fluxo, né? Porque assim, a gente passa, assim como, por exemplo, vai escrever na internet um problema e acha alguém que resolveu de X forma, a gente tenta reproduzir e dá certo ou não dá certo, né? Aí, novamente, vocês seguindo um padrão enquanto time, vai permitir que troque. Tipo, eu testei um adaptador e é esse adaptador, sabe? Fazer uma documentação novamente sobre isso, né? Acho que fica uma coisa... Porque esses problemas acontecem mesmo, né? E às vezes, se fosse no Windows, ia acontecer também. Porque aí você vai perceber que, puta, era a minha placa que parou de funcionar. A diferença é que você ia ter que mandar numa concessionária para alguém arrumar, o cara ia te falar, isso aqui é R$780. Aí você não ia saber de nada, né? Aqui é nós mesmo que resolver. Bom, né? Ó, eu conheço o Linux há um tempo, mas eu tinha esse medinho de instalar no computador, sabe? Aquela coisa, não vou entender nada. Eu olhava o computador pra aquilo e falava, e agora? Eu era tipo uma maluca, ia ligar, assim, entender onde estava tudo. Mas aí um dia eu tomei coragem, porque é isso, né? Agora é um estudo também, né? Querendo ou não. Você abre lá e tá, onde é tal coisa, que é diferente do Windows, assim, né? Dependendo da plataforma que usa agora, que parece, né? Aí acho que faz uns 6 anos, 5 por aí, que eu instalei um Ubuntu. Tem um tempo. Você se converteu. Me converti. Estou aí convertida. E depois que eu aprendi melhor, eu acho que esses problemas assim de tipo, nossa, deu um bug, agora não entendo nada. O Windows era muito pior. Eu tinha acho que mais chilique com o Windows do que eu tenho agora com o Windows. Eu também tenho às vezes, mas o Windows dava um chilique. Porque você não faz aquelas atualizações lá, né? Agora não. Isso quando você vai desligar e fica lá, estou atualizando, fica lá Nossa e senhora, aquilo lá me dava um nervoso. Aí agora, mas assim, o Ubuntu no meu computador, não sei, eu sempre estava lá reclamando também, por algum motivo, que era lerdo, não sei o que lá, meu companheiro que resolvia esses B.O. Aí ele ficou pesquisando e tal, porque aí ele colocou o Mint no meu computador, eu não gostei. Aí ele colocou o Zorin, e aí eu uso o Zorin e me adaptei super bem ao meu computador. Nunca ouvi falar. Zorin? Zorin. E aí é bem assim, tô achando, pô, ele tá bem, porque acho que a questão de Ubuntu era mais pesado, sei lá, e dava sei lá, foi ele que me falou, ele pesquisou, e aí colocou um mais leve. E me adaptei bem. Você trouxe? Trouxe. Aí tem essas coisinhas, assim, de não entender, assim, né, como a Manu, assim, eu ligo lá, aí eu sei já as coisas, né, onde estão, mas, por exemplo, que eu tive esse problema recente do Banco do Brasil, assim, eu tinha parado de ter coisa de banco no computador, porque com o celular, né, mas aí com o ponto de cultura, eu falei, vou instalar um computador, né, às vezes facilita, eu não consegui instalar. Aí até fiquei vendo uns vídeos lá do YouTube, porque tem um monte de vídeo, né, tô explicando, coloca isso aqui, escreve tal coisa, e eu fui acompanhando, escrevendo, mas não consegui. Eu falei, você quer saber? Desisto, vou usar só no celular mesmo. E aí ficou nisso. Então acho que eu tenho essas dificuldades um pouco tecnológicas, mas algumas eu vou fuçando e me ajeito, mas outras eu tenho muito pra entender, assim. É uma linguagem muito difícil pra mim, assim, sabe? E aquele negócio ainda de ficar escrevendo, Tela preta. nossa, eu olho para aquilo e falo, e agora? O comando é o maior barato. Isso é uma coisa... Hoje, pra você ter uma ideia, a galera do Windows voltou a mexer, estão mexendo mais em linha de comando. Tem muita coisa em linha de comando. Eles tinham abandonado e agora estão percebendo que é mais fácil para algumas coisas e estão voltando. Mas
via de regra, o Banco do Brasil é instalar o Java, né? E ele tem mais um softwarezinho super chato que você instala, que aí ele integra o navegador com o Java, ele fica no meio. A máquina de segurança lá, não é? A máquina de segurança, o Arsal, algo assim. Eu acho que esse que eu não consegui. E aí, a maioria dos bancos do Brasil usam esse cara. Então vai querer usar Caixa, Itaú, vai ser necessário. Então, mas só configura uma vez só. Depois, sofre uma vez só. Não, você me ajuda aí. Vamos lá. Tem uma outra coisa que é o disco. Às vezes você está com um disco bem antigo, um HD, e o computador fica lento. Então, por exemplo, o meu computador que eu mais utilizo, ele tem 10 anos. E hoje ele ficou super rápido porque eu coloquei um SSD. Sim, isso faz diferença, né? Nossa, ficou que é novo. isso? É uma nova tecnologia para você guardar os seus dados no computador. Então, ao invés de ser o HD, que é um jeito antigo, que ele é mais lento, tem esse SSD que é muito mais rápido. Você instala o sistema, o Linux nele e os seus dados. Então, ele é muito mais rápido. Você ligou ali, ele já abriu para você colocar sua senha, clicou no programa, já abre. É tudo mais rápido. É uma nova tecnologia. E tem já um monte de outras agora. Tem um que chama NVMe. Eu vi essas coisas. Que é uns pentinhos. Cada vez menorzinho. Cada vez menor, mais rápido. Tá? Tem um Nitro agora, que aí também é para servidores, mas também tem para... que é muito mais rápido ainda, mas é absurdamente caro. Direto na placa, um que entra direto Eu na nem sei. PCI Express, assim. Estava vendo para comprar por conta de cultura, fiquei de cara. Nem sei. Não, esse é o NV. Esse é NVMe. Não, esse aqui o é o- Nitro que eu não sei, não. O NV ele É um pentezinho, É né? um pentezinho, igual. Parece tipo, uma memória RAM. Esse aqui. Tem nesse- Exatamente. Você nesse pega e PC encaixa que ele eu- direto no PCI. Direto na, como se fosse uma placa de... E Não sei se é PC. é uma outra. PCI Express, cara. É PC Express, é verdade, é isso sim. Eu tenho nesse PC aí Express, que de. é um HD de 1 GB. Muito mais rápido. Ainda está caro, mas já está cada vez mais barato Não. em relação às outras tecnologias. Porque às vezes você acha que é o Linux que está lento, ou às vezes é mesmo. Não, é porque o meu computador é tão antigo, assim, é 2018, acho, por aí, não é tão Oi? antigo. 2018, pra mim é antigo, né? 2018, caralho. Tem um HD? Tem. Quer dizer, HD antigo? interno. A gente tinha, né? A gente botou aqui. Só para vocês A verem. gente montou. Esse é o SSD, né? esse é o SSD. Ele é muito mais rápido. Eu também descobri recentemente, por causa que eu já estava procurando um computador novo, aí eu Já está em casos da TE. o SSD. Nessa caixa preta não tem nada. Hoje, uma parte dos computadores já vem com ele. Sim. Os novos, né? Mas é isso. E colocar lá nos HDs. E aí o meu primeiro contato com Linux, né, foi na época da primeira faculdade que eu fiz de História. Foi na faculdade. Na época o governo incentivava bastante, né, tinha uma política para o software livre, então os computadores da universidade eles rodavam, né, com software livre. E na época assim eu senti uma dificuldade assim, de adaptação, né, e passaram-se alguns anos, estava fazendo uma outra universidade para desenvolvimento de software. Aí eu comecei a trabalhar com isso, né? E aí chegou o momento que eu falei assim, vou migrar, né? Fiquei um tempo, né? Eu sou convertido, vou colocar assim, a um praticante. Por alguma situação de trabalho, às vezes eu tenho que usar o Windows, né? Mas eu acabei assim, tipo, os outros softwares que eu uso, por exemplo, para fazer ilustração Krita, eu uso bastante, né? Na época que eu instalei, porque eu gosto de gravar música, desenhar, fazer desenho vetorial e tudo mais, então na época eu instalei um estúdio, né? Isso eu achei muito maneiro, porque tem distribuições específicas para determinado perfil do que você quer fazer, isso eu acho incrível. Assim. E aí depois que eu conheci esses softwares eu não quis saber dos outros, né? Eu lembro que eu trabalhei com
desenho vetorial por um tempo. E, cara, nossa, era na época, assim, isso antes, na época da primeira faculdade, era aquele negócio, a gente mexia muito com pirataria, né? No sentido assim, o CorelDRAW, pra mim só tinha o CorelDRAW naquele sentido. Aí quando eu descobri o Inkscape, eu falei, por que eu passei tanto tempo passando raiva com Corel e tal, né? Porque foi fantástico, assim, né? Então eu acabo usando, no meu cotidiano tem vários software livres. Na área que eu trabalho de desenvolvimento também com a linguagem que eu uso, que é JavaScript, é uma coisa corriqueira, assim, a gente trabalhar com bibliotecas de código livre. A gente até brinca, né? Falando enquanto tá, sei lá, quando começou essa reunião aqui, saiu mais 3 bibliotecas de JavaScript nova, né? Então, e o que eu acho muito maneiro, acima de tudo, tem a relação de performance na máquina, tem uma série de coisas. As ferramentas hoje estão muito atualizadas nesse sentido. Então você tem acesso a um software muito bom, né, que tem bons recursos. Mas o que eu acho mais legal de toda a história é o lance de comunidade mesmo. Porque é um outro modelo de coisa, né? O lance de participar das comunidades, de você ter apoio, né, porque se você tem um erro no Windows, vai estar lá, reportar erro no máximo. Você reporta uma pessoa que você nunca viu na vida e você não recebe uma resposta nunca, né? Isso é o de praxe, normalmente, né? Mas quando você está numa comunidade, você pode... Cara, o erro meu está muito específico relacionado aos outros. Se você não achar a resposta, você até garantir que você pode mandar lá, alguém vai tentar te ajudar e vai tentar te responder. Isso eu acho muito massa. E aí eu acho que eu queria deixar uma pergunta, assim, né? No sentido assim, a gente vem evoluindo, assim, de questão de tecnologia, e você falou, né? Hoje a gente tem recursos e isso está muito em voga, o lance de inteligência artificial, né? Que é um recurso, é uma ferramenta, mas a gente tem um conhecimento popular, assim, senso comum, é muito ligado, por exemplo, ao ChatGPT, essas ferramentas que surgiram e tomaram uma grande fatia de mercado, assim, né? E aí, o que eu vejo, por exemplo, em relação do impacto disso nas comunidades, né? Que às vezes, por exemplo, o que movimenta a comunidade para desenvolvedor, por exemplo, tem o Stack Overflow, né? Que é um fórum aberto, onde os desenvolvedores trocam informações, dúvidas, problemas e tal, e vão resolvendo. E com o passar, lá era tipo a meca, né? Pra gente procurar as coisas. E hoje eu vejo muito, assim, de companheiros de trabalho e tal, uma postura assim, mano, vou pro ChatGPT. Mas aí acontece um negócio, porque assim, o ChatGPT, por exemplo, tem uma base de dados que é alimentado, né? Pelo Stack Overflow. Pelo Stack Overflow, só que assim, se eu paro de promover a pesquisa e a resposta dentro do fórum, eu também não alimento de novo essa ferramenta, né? Então, tipo, às vezes eu fico pensando sobre isso, eu fico assim, gente, mas dessa forma talvez a gente está matando tirando no próprio pé. Não contra a tecnologia, a ferramenta, né, de inteligência artificial, mas nesse sentido, né? Você acha que vai vir algum movimento ou já existe alguma coisa? Porque existem ferramentas de inteligência artificial que são abertas, né? Mas o fortalecimento disso, né? Porque senão a gente tem uma nova camada de tecnologia, assim, que não é tão nova assim, rolando. E as corporações, da mesma forma que se apropriaram dos softwares e tudo mais, de como comercializar, parece que está vindo no mesmo modelo, assim, né? Então é esse o ponto que eu queria que você falasse sobre, assim, sobre esse lance de fortalecimento das comunidades, dessa relação de como que eu uso o computador, como que eu uso, por exemplo, as ferramentas de inteligência artificial que eu tenho. Não, isso é bem interessante. Assim, a principal solução maior, assim, tem um monte, cada vez mais, de inteligência artificial, ela é aberta, OpenAI, e foi financiada pela Microsoft. Exato. Uma doideira. Né? Então, o ChatGPT, por trás dele está a solução da OpenAI, que eles têm uma ideia de inovação aberta. Então, cria a China
é o que é hoje muito por conta da inovação aberta. Então, o básico, todo mundo sabe, todo mundo tem acesso. Como empacota e a utilização, cada um pode fazer do seu jeito e ficar disputando. Então, tanto que agora a Meta tem uma, o Google tem outra, e estão discutindo conceitos, né? Então, ao invés de, por exemplo, ao invés de pegar um grande volume de informação, pegar só um pouco para resolver uma coisa específica. É o que a Apple está defendendo agora. Então, vai ter um relógio que vai ter inteligência artificial que ele só tem poucos dados. Não precisa saber de tudo, né? Porque aí tem coisa assim, por exemplo, uma pesquisa no ChatGPT gasta cerca de 10 vezes mais energia elétrica do que uma pesquisa no Google. Então você pensa o impacto ambiental disso, a quantidade de energia. E aí tem um outro impacto. Então está muito caro, as pessoas estão usando muita inteligência artificial e as empresas, a conta de energia elétrica e os danos estão grandes, eles estão pensando, não, vamos distribuir isso no mundo. Então o Brasil vai ser um dos países que vai receber muito data centers para rodar a inteligência artificial. Né? Vai gerar emprego, mas também vai acabar com a energia. Vai ter que... Só que aí os caras, mas o Brasil... Vai ter que plantar cana para poder... Só que é isso, aí aqui a gente tem outras possibilidades de energia limpa. O Brasil tem mais do que boa parte dos lugares do mundo, né? A gente tem desde rio pra caramba, que aí não é necessariamente tão sujo quanto os outros meios, que os outros países não têm. Temos desde etanol, agora tem o hidrogênio verde, hidrogênio verde. Por fim, as várias opções que tem, o Brasil está à frente. Então, é uma das coisas para mandar servidores para cá, que doideira, para ter inteligência artificial rodando aqui, para abastecer aqui, mas também globalmente. Então aí tem essa forma escondida de colonialismo, aproveitando nossas potências, né? E só que tem coisas ruins disso do conhecimento, né? Mas tem galera que gera o conhecimento mais bruto, ele não vai sair do fora, ele vai continuar usando fora, sabe? Ele pode até usar um ChatGPT para achar um bug no código dele, né? Mas ele não vai escrever o código ali, ou pode escrever uma parte do código. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, sabe? Tem um amigo meu que estava falando, encontrei agora lá no Ceará, ele falando esses negócios de cortes, sabe, cortes no YouTube, no Reels, essas coisas. Aí fica a molecada ganha 40 mil por mês, 30 mil por mês com cortes, usando só a inteligência artificial. Pega o vídeo, aí extrai o áudio, manda escolher o melhor momento, aí já usa outro software que faz o corte, o outro não sei o quê. Eles usam 5, 6 opções de inteligência artificial, publicam o vídeo em várias redes, e aí eles têm que publicar 30 por dia, e aí se monetizar eles ganham muito dinheiro. Aí você cata um moleque de 17 anos que está ganhando 40 mil por mês, sabe? Se apropriando das inteligências artificiais, né? Então, como a gente pode usar a favor? Né? Eu, por exemplo, tinha uma má experiência num trabalho onde a pessoa ficava falando que eu não escrevia certo o meu texto, meu e-mail. Aí começou uma guerra, né, mano? Porque assim, ao invés de falar da qualidade do meu trabalho, ela, para poder se proteger, né, ela achou isso. Se existisse ChatGPT naquela época, você entendeu? Ó, corrija aqui, já bonitinho, pronto. Então, uma coisa que poderia ser um problema para mim profissionalmente, com a pessoa que estava tentando se defender, né, porque ela não conseguia disputar na qualidade, achou um pretexto. E tem galera usando para um monte de coisa. Então tem coisas positivas. Clonar todo o trabalho em escola não vale. Mas acho que tem coisas boas e coisas ruins. A gente vai ter que aprender a conviver. Questão ambiental, essa usurpação do conhecimento, direitos autorais, a gente vai ter que aprender como é que eles vão pagar isso, sabe? Pô, pegou um texto do meu blog, é livre, mas pô, você usou. Ao mesmo tempo, por exemplo, se eu vou pesquisar, sei lá, o que é Kijauá, não vem uma definição boa,
Né? Uma amiga estudou bastante inteligência artificial, ela fazia uma discussão, ela fala francês bem, inglês e português. E ela fazia a mesma discussão no ChatGPT em 3 línguas. E inglês era muito mais sofisticado. Por quê? Porque a grande base do conhecimento do ChatGPT é inglês. Então, todo um conhecimento muito específico que está em francês, você não vai conseguir ter em português, então, ou um conhecimento popular, né? Um detalhe de uma planta específica. Aí, só para concluir, uma coisa super interessante, uma universidade da China desenvolveu uma inteligência artificial. E aí, eles trocaram e uma universidade dos Estados Unidos copiou o software. E eles, para poder sacanear, eles colocaram uma antipirataria No software. no software de inteligência artificial. Então, eles faziam uma pergunta sobre um tipo de bambu que só está escrito em um livro que só uma universidade da China tem. Que louco. Então, eles fizeram uma pergunta sobre esse bambu, não respondeu, porque não conseguia buscar nenhuma fonte. E aí, assim, vocês plagiaram roubaram o código, trocaram o nome e tal. Foi uma coisa feiona, Stanford, imagina. Aí eles tiveram que pedir desculpa, eles reconheceram que copiaram a inteligência artificial, sabe? Então, olha como os caras criaram A defesa do... uma pergunta, que bambu, que tal bambu? Não conseguiu responder, então, mano. O famoso e o bambu. E o bambu. Mas Ai, aí, mas por outro lado, eu morro de medo, tá? Dessas coisas. de quê? Inteligência artificial? Ai, eu tenho medo de medo. Você não usa nada? Eu não. Nossa, Eu sem saber o que é, né? eu estou usando, por exemplo, em reuniões, que já transcreve toda a reunião, todas as falas, e você pode pedir um resumo da reunião. Ah lá. Você grava a reunião e... Quero esse pra Você Assembleia deixa do gravado Rochedo. no Meet, Faz ata sozinho. ele transcreve tudo, aí já gera um PDF, um TXT, e você pode falar, faça um resumo e já gera um resumo. Você sobe o vídeo ou não? Ele vai tá fazer em dentro tempo do real. vídeo. Ele tá dentro do vídeo. Ele está integrado, você autoriza. E aí, você pode falar para ele fazer as pautas. Ó, diante de tudo que foi conversado aqui, que todo mundo Pauta da falou, próxima reunião. é fazer daquela tópicos do não. que foi discutido. Ah, daquela. Ele já faz um resumão dos tópicos, ou se você quiser um resumo, é lindo isso. É, Pô, tem um robozinho pra fazer a ata. não, várias coisas. revisando o Eu acho que o meu vento vai num lugar assim, não sei, tipo, quando sai você tá briga. subindo essas coisas, né? Já, vou fazer trabalho ali, não sei o que lá, eu falo, gente, daqui a pouco ninguém vai querer ler mais nada, só vai simplesmente, né, perguntar ali, não vai. A gente não vai ter mais essa busca por conhecimento mais profundo. Tem um sabe? lado alienante, né? Eu acho que é isso que é uma coisa que aflige, assim. Ela tem uma coisa da máquina assumir uma coisa que a gente sempre fez e aí a gente vai deixando de fazer. E a gente sabe que vai ser isso que vai fazer a gente ficar com o pé pra cima na praia, entendeu? Ela vai, na verdade, roubar o nosso trampo, a gente vai continuar trampando e nunca vai vir aquela emancipação. Ela vai... né? Ela facilita o nosso trabalho, mas a gente está sempre trabalhando cada hora a mais aí pro caralho. Eu Tá acho que vai nesse acontecendo, né? lugar também do bom uso, né? Mas eu acho que a população em geral, assim, não sabe usar. É a mesma coisa do celular, né? O quanto que... Não, assim, tem coisa, por exemplo, você está mandando mensagem no WhatsApp e ele corrige texto. É uma mínima inteligência artificial. que ajuda. Ajuda. Então tem um monte de coisas escondidas que a gente mexe todo dia que já é inteligência artificial. E ela está aqui já faz umas décadas. Só que agora potencializou de um jeito absurdo. Né? E estamos tendo uma discussão, por exemplo, no governo agora está fazendo uma regulamentação sobre isso. Né? Até que ponto pode usar nossos dados para treinar a máquina? Sabe? Até que ponto... Então está sendo discutido em várias... por exemplo, não sei se vocês viram uma treta que deu da Maria Rita, que fez uma propaganda da Volks com a mãe dela, a Elis Regina, elas dirigindo o carro. Então reproduziram... Sim, é verdade. Tem. Pô, é a mãe dela, ela faz o que ela quiser com a mãe dela, de repente é um sonho dela. Então, até que ponto é antiético, né, você trazer uma pessoa que está morta para a vida, e até que ponto
é interessante para a pessoa, um sonho da Maria Rita, né? Então, por exemplo, eu estava vendo um vídeo, o cara falando que o João, que faz o Portas dos Fundos, sabe? Ele falando que se ele pudesse ver um áudio, ou o pai dele falando, ei moleque, te amo, ele falou que ia dar uma lombra. Dá uma coisinha ali, hein? Porque o pai dele morreu quando ele era novo, sabe? Aí fizeram Oi? Tem a memória, né? Tem a memória. Fizeram com o Zico, não sei qual marca de carro, mas levaram o Zico pro Maracanã e aí colocaram a voz do pai dele, ou a imagem, a voz do pai dele, comemorando o gol do Zico. E o Zico, porque o pai dele nunca viu ele fazendo um gol no Maracanã. Sabe? Então, ao mesmo tempo que usa inteligência artificial para prender negro. Sabe? A câmera ali, pesado. Então assim, tem. Mas eu fico imaginando, se fizesse. Dois lados, né? Nos dois lados. Assim como uma faca pode cortar laranja e matar alguém. Mas tem que regulamentar, a questão ética. E chegou para ficar, né? Não vai ter jeito. Não, com certeza. Acho que é que nem você falou, a gente aprender a lidar, né? Sim. Tem professores que estão pedindo para os colegas corrigir o trabalho do colega e conseguir identificar quem usou a inteligência artificial. Entendeu? Tem os professores que pegam um pouquinho, malandragem, vamos, faz uma brincadeira, sabe? Todo mundo concordou que ele perdeu um ponto. Pô, pode ser 2 parágrafos, mas o texto todo. Sim. Não, Abre interessante. lá pra pegar minha mochila. Tá bom. É interessante mesmo a gente. Calmou. Vamos rodar pro Guaxa. Opa, cheguei de manhã atrasado, pegando o bonde andando. Mas eu tô num movimento aí de. Não, é aquele. Agora foi. Movimento de redigitalização, digamos assim, né? Eu acho que a primeira experiência que eu tive com o Linux foi aqui no Rochedo mesmo, há muitos anos atrás que teve, né? Esse movimento. E era uma época que eu estava ainda envolvido com engenharia, então tinha essa ferramenta na vida, mas hoje em dia eu não tenho nem um PC, né, atualmente. Tudo eu faço só no celular. E eu estou fazendo uma outra engenharia que eu estou precisando para alguns programas, né? Revit, essas coisas, né? Desenhos técnicos e tal. Então, apesar de eu não ter a máquina, eu vim aqui me inteirar um pouco das possibilidades de ouvir, né? E está sendo massa de ouvir as experiências de cada um. É isso. Eu acho que criando uma rede, vocês vão poder explorar soluções, né? Para cada área. Eu acho que criar uma coisa de documentação também. Sabe? Porque eu acho que tem esse ciclo, essas rotações. Uma galera tá aqui, sai, de repente alguém, sei lá, o gordo tipo mexe muito, cadê a live? De repente ele saiu e levou todo aquele conhecimento, né? De repente alguém que já sabe um pouquinho mais, se pegasse uma documentação poderia... e às vezes está tudo no YouTube já, né? Também, né? Às vezes é só uma documentação só para dizer, para usar esses cortes, para poder usar como é que fala? A chamada do vídeo, tipo abertura, né? Dá para montar assim assado, dá para montar um template, enfim, como compartilhar esse conhecimento, né? Porque senão fica muito... A gente está tendo esses problemas aqui, né? Tipo, o Chico e o Gordo são que mais entendem, assim, de alguns setores, o Antônio tá aí também, pega mais fácil, né? Porque já tem conhecimento, mas é o resto. Aí o dia que eles não estavam aqui, Mas aí dá para fazer também assim, não sei, uma sugestão, até essas dificuldades que vocês vão tendo, também criar uma forma de documentar a partir delas, sabe? Eu não acho que localizei um arquivo, eu converti, mandei, a pessoa não abriu. Então fazer alguma espécie de fluxo para poder identificar obstáculos e como resolver ou não, sabe? Uma outra sugestão. Mas é isso, a gente pode começar, não sei, ou instalar na máquina de vocês, mas tem Chico, tem pendrive, baixou? Tem pendrive, tem que agora talvez a gente decidiu um tipo de Linux, baixar. Eu tô com esses 3 pendrives que a gente pode fazer live
Live USB. E É legal, eu gostava. tem um Debian 11 feito, como falou.